Fala, galera. Vitória da esperança. É assim que eu vejo o triunfo do Fluminense sobre o Júnior Barranquilla. Valeu muito mais do que os 3 pontos. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, da minha análise do que foi o jogo e da esperança que a gente pode ter em dias melhores, baseado em fatos reais. Baseado no que aconteceu na partida e numa projeção que a gente pode fazer aí a curto prazo, tá? Não tô falando nem o trabalho do Diniz a longo prazo, não. Eu tô falando a curto prazo. Mas antes disso, eu queria falar o seguinte, ó. Respeita meu 10, hein? É brincadeira o que o Ganso tá fazendo. Respeito meu 10, a almofadinha da sorte tá aqui e vai continuar aqui no nosso estúdio, trazendo bons fluidos aí, porque o que o Ganso tá fazendo é brincadeira e eu vou falar sobre ele também, tá? Queria pedir para você dar aquela moral, se inscrever aqui no canal, deixa o seu like também, se você puder, ajuda muito. Siga o nosso Instagram. E galera, hoje, por exemplo, tem jogo do Santa Fé com o Oriente Petroleiro. Talvez você esteja no trabalho, não consiga assistir o jogo pela TV, não assinou a Comebol TV. Então o que você vai fazer para acompanhar esse jogo? Vai clicar no primeiro link que está aqui na descrição e vai baixar o OneFootball. Porque lá, dentro do aplicativo, um aplicativo super completo de futebol, você consegue acompanhar tudo sobre todas as principais competições do planeta. Então você que é um apaixonado pelo futebol e pelo Fluminense, não pode deixar de clicar aqui no primeiro link da descrição e baixar o aplicativo que é 100% gratuito, tá? Perde tempo não, corre lá, clica aqui e baixa. E depois me dá um toque aqui, André, baixei o aplicativo, tô gostando muito. Deixa a tua sugestão aqui nos comentários também no que a gente pode melhorar, tá legal? Conto com a tua ajuda, hein? Vamos lá, galera. Vitória sobre o Júnior Barranquilla por 2-1. Volto a dizer, é o título desse vídeo. Valeu muito mais do que 3 pontos na competição e manter a gente vivo na Sul-Americana, tá? O Júnior Barranquilla está vindo de 6 vitórias seguidas e é o time a ser batido no nosso grupo. Se tornou ao longo da competição, né? Não era, mas passou a ser. Um outro detalhe que transforma essa vitória não numa vitória qualquer é que o Fluminense nunca tinha vencido o Júnior Barranquilla. Olha que bizarro, né? Nós enfrentamos eles 2 vezes na Libertadores do ano passado, empatamos uma e perdemos outra, e perdemos por 3-0 lá na Colômbia esse ano. Então é uma pedra no nosso sapato. Era. Deixou de ser no dia de ontem, com a nossa vitória. Uma vitória sim maiúscula que eu digo, porque o Fluminense mereceu a vitória. Tá? Se você pegar ali o jogo completo, os 90 minutos, o Fluminense foi superior ao Júnior Barranquilla na maioria do tempo e mereceu sim a vitória. Tá? Os gols saíram dos pés do Ganso aos 3 minutos do primeiro tempo, no escanteio cobrado pelo Iago Felipe. E que golaço do Paulo Henrique Ganso, que golaço do Ganso, como o Ganso se transformou, né? Não parece aquele jogador que jogou os últimos 3 anos e meio aqui no Fluminense, e eu já comentei isso por 2 vezes por 2 amigos. Olha como é o futebol, olha como é o Fluminense. Vocês já pararam para pensar que daqui a poucos meses eu posso estar vindo aqui debater com vocês, vai falar discutir, a gente não discute, a gente debate sobre a renovação do Paulo Henrique Ganso? É isso mesmo, tá? Ele tem mais 1 ano e meio de contrato e se continuar rendendo do jeito que tá, eu acho que toda a torcida tricolor vai querer o nosso Ganso, a nossa ave suprema, por mais tempo aqui nas Laranjeiras e quem sabe fazendo um contrato aí para encerrar a sua carreira aqui e ocupar a posição do nosso ídolo Fred. O Fred vai deixar uma lacuna daqui a pouco tempo, ele vai se aposentar daqui a 2 meses, vai deixar uma lacuna. Quem sabe o Ganso não possa preencher esse espaço? Isso é assunto pra gente falar mais na frente, mas que o Ganso tá fazendo é brincadeira, um golaço de voleio, né, uma puxeta ali, conseguiu botar a bola lá na bochecha da rede, no cantinho, inalcançável para o goleiro colombiano, abrindo 1-0. O Fluminense sofreu um empate no segundo tempo, no momento em que as linhas de marcação estavam muito baixas, né? E o Diniz reclamou disso. Ele não reclamou, ele comentou. Ele falou que entende que nesse momento o Fluminense só sabe marcar desse jeito, mas que ele não gosta dessa linha de marcação muito baixa. E ontem, galera, a linha de marcação ela estava mais baixa do que o normal, mais baixa inclusive do que era feito com o Abel. Tá? No primeiro tempo, que o Fluminense defendeu no gol do setor sul ali, eu consegui ver e detectar no React, inclusive, tá gravado aqui no canal por várias vezes, os 10 jogadores do Fluminense, obviamente tirando o Marcos Felipe, né, completa ali os 11, os 10 jogadores do Fluminense praticamente fazendo 2 barreiras ali, 2 barreiras de 5 à frente da nossa grande área.
Não era nem na intermediária, nem no meio-campo, não. Uma linha de marcação muito baixa, onde o Germancano defendia na bandeirinha do escanteio da nossa defesa. Tá? Eu vou gravar um vídeo em breve aqui para falar sobre o Cano, mas não caiam nessa armadilha de querer criticá-lo. É um cara que está se dedicando muito à equipe e está abrindo mão até da sua principal característica, que é finalizar e fazer gol. Ele está se sacrificando para ajudar na marcação. Isso é um mérito, é legal, mas no Cano não pode jogar ali. Mas isso é um outro assunto, tá? E o Fluminense sofreu gol de empate com os 10 jogadores praticamente dentro da área, ou próximo da nossa grande área defensiva ali. Tem que corrigir isso, o Diniz reconheceu, falou que o esquema de marcação que ele gosta é uma linha de marcação adiantada lá na frente, marcando a saída de bola adversária, e é assim que os principais times do mundo, né? O futebol moderno, como se dizem, funciona. A linha de marcação bastante adiantada, assim faz o Palmeiras, faz o Atlético Mineiro, faz o rival da Lagoa, e é assim que na maioria das vezes esses times alcançam aí o sucesso. Só que ele falou que isso depende de tempo, e a gente sabe que o Diniz ele vai ter 2 treinos a cada jogo. O Fluminense joga, recupera, treina e joga. Joga, recupera, treina e joga. Então assim, ele vai ter apenas 2 treinos a cada jogo. Então os jogos vão servir também para aos pouquinhos essa marcação ir encaixando, e aí que mora o perigo, porque enquanto a marcação não encaixar, a gente pode ter problemas como a gente teve ontem, né? O Diniz chegou a falar: eu gosto de marcação alta, mas em alguns momentos do jogo, se tiver que fazer uma marcação baixa, funciona. Só que ontem não, né? O Diniz falando, só que hoje, por alguns momentos do jogo, a gente não marcou nem alto e nem baixo, tá? E isso precisa ser corrigido. O Diniz foi muito ousado, já falando dos pontos positivos e do que valeu esse jogo, digamos assim, que na minha opinião valeu muito mais do que os 3 pontos. Nós vimos um treinador ousado, um treinador colocando o time para frente de forma equilibrada e buscando a vitória. E o Diniz também chegou a falar na entrevista coletiva o seguinte: eu não entendo e não concordo com quem fala que o Natan e o Ganso não podem jogar junto. Não podem jogar junto por quê? Claro que pode. E isso, infelizmente, na cabeça do Abelão não era possível, né? Os dois nunca jogavam juntos. Nunca. O Natan mal entrava, e quando entrava, quando era questionado, o Abel, quando era questionado, ele falava que o Natan era o reserva imediato do Ganso. Então, assim, o Diniz já chegou quebrando alguns conceitos, né? De quem achava, o Abel era um deles, tinha alguns torcedores do Fluminense, poucos, tá? Na verdade, muita gente pede os dois juntos, que falavam que o Natan não podia jogar com o Ganso. E a substituição do Diniz foi muito ousada, tá? Ele entrou com o Fred e Natan, e tirou o Cris Silva e o Bigode. Então o Fred no lugar do Bigode, ok. E o Natan no lugar do Cris Silva. Caramba, André, botou o Natan na esquerda? Não. Ele botou o Natan no meio para jogar ao lado do Paulo Henrique Ganso e botou o Iago Felipe para atuar na ala esquerda, tá? Depois o Diniz corrigiu isso, mudou, ele botou o Marlon, né? Tirou o Luiz Henrique, botou o Marlon. Então o Marlon foi para a lateral esquerda, o Iago voltou para o meio. Mas ele foi muito ousado quando ele fez essa substituição aqui. Porque o Fluminense ficou com o Iago na esquerda, 2 homens no meio, Natan e Ganso, além do Fred, o Germancano de centroavante e o Luiz Henrique na frente. Tá? Então o Fluminense ficou muito ofensivo e foi numa jogada dessa, num belo passe do Ganso pro Fred, o Fred dá uma linda assistência invertendo a posição, porque o normal era o Fred receber o passe do Luiz Henrique para poder finalizar, mas o Fred ontem entrou jogando mais fora da área ainda do que ele já está acostumado, deu uma linda assistência pro Luiz Henrique, e o Luiz Henrique aí marcou o segundo gol e o gol da vitória do Fluminense. O garoto se emocionou muito na entrevista coletiva, foi muito bacana, tá? Além disso, galera, eu destaco os seguintes pontos. A transformação do Ganso eu já falei. O Ganso já vinha jogando bem, eu não acredito isso somente ao Diniz, apesar do Ganso ter falado na entrevista que ele se sente muito à vontade com o Diniz, porque o Diniz sabe aonde ele se sente melhor. Coloca ele para jogar aonde ele melhor se sente. Isso aí, galera, é a fórmula para o sucesso, tá? O treinador ter um bom relacionamento com o jogador, entender aonde ele melhor funciona e deixar ele à vontade para atuar ali. Não é igual aqueles treinadores que inventam. O cara joga na direita, bota na esquerda. Ele gosta de jogar avançado, bota ele recuado. Não temos esse problema com o Fernando Diniz. Eu considero isso um ponto muito importante, tá?
A entrada do Natan. O Natan entrou muito bem na partida, tá? Não fez uma partida primorosa, ó, mas entrou com vontade, sangue nos olhos, correndo. Parece que o Natan tomou uma injeção de ânimo ali com a chegada do Diniz. E olha, pode nos ajudar muito, hein? Quem sabe aquele meu time favorito num 4-4-2, com Felipe Melo, André, Ganso e Natan não possam atuar nesse meio. Ou quem sabe o Felipe Melo não pode jogar de zagueiro ao lado do Nino e você tem um meio campo com Iago Felipe, André, Natan e Ganso, com John Arias e Germán Cano no ataque, ou Luiz Henrique e Cano. Por que não? Né? O Diniz me deu esperanças disso acontecer, eu torço muito, tá? O renascimento do Luiz Henrique. Luiz Henrique já era dado como carta fora do baralho, inclusive por mim, jogou muito motivado ontem, correndo, disputando bola, sem medo. Às vezes nós, torcedores, pegamos um pouco pesado, mas é normal também, é isso, torcedor é isso, nós somos isso, nós vamos criticar. Eu, André, aqui no canal, eu nunca coloquei na questão o caráter do Luiz Henrique, tá? Que ele tava jogando de sacanagem. Falei, galera, é normal. Se eu tivesse na cabeça do moleque já vendido, valendo não sei quantos milhões de euros, já procurando mudança para a Espanha, será que eu ia entrar numa dividida? Será que eu ia me arriscar num jogo, numa jogada que eu pudesse estourar e colocar essa minha venda por água abaixo? É normal, mas o Luiz Henrique mostrou ser um garoto, um moleque, moleque no bom sentido, de cabeça muito boa, se emocionou, falou que ele conversava com a família dele, que ele se cobrava, que ele queria ajudar o Fluminense até o seu último ato no tricolor. E assim ele fez, se dedicou ontem, errou bastante, não fez uma grande partida, mas finalizou bem, marcou o gol da vitória. Eu acho que enquanto o Luiz Henrique ficar aqui, nós temos mais 2 meses de Luiz Henrique, provavelmente, aproximadamente uns 20 jogos ainda para o moleque atuar, ele pode ser muito útil até a saída dele. Não tem que abrir mão não, tá? O Fred, sendo o último até seu último ato. Eu acho que até o último jogo, o jogo da aposentadoria, o Fred vai continuar sendo útil. Se não for marcando gols, entrando, dando assistência, tiver que brigar, ele vai brigar. O jogo ontem foi muito pegado, a arbitragem bem polêmica. O time do Júnior Barranquilla batendo pesado, encrenqueiro, o tal do Borra, jogadorzinho nojento, chato. E o Fred, quando tinha... O time do Fluminense inteiro, tá? O Nino, o Fred, o próprio Ganso, todos esses jogadores citados por mim tomaram cartão amarelo e tomaram cartão amarelo peitando o adversário, indo pro confronto mesmo, não amarelando. Então o Fluminense, eu posso dizer, que ganhou no campo e ganhou na porrada quando necessário. Considero isso um fato muito positivo. Vi um time do Fluminense extremamente compacto, jogando em bloco. Eu gosto de comparar como se fosse um cardume de peixes. Sabe quando a gente vê aquelas imagens do os cardumes passando, compactos, peixinho, tudo junto? Assim foi o time do Fluminense ontem, principalmente no primeiro tempo, tá? Toque de bola. Já deu para ver um pouquinho do estilo Fernando Diniz de atuar. Muita troca de passe, de pé em pé, joga para lá, joga para cá. O Fábio não saiu jogando tanto, isso eu considero um fator positivo. Teve um lance que ele deu aquele drible arriscado, o Fábio gosta de fazer isso. Deixa a torcida do Fluminense completamente louca. Fábio, evita esse tipo de lance. É um risco desnecessário. Mas ele atuou pouco com os pés ontem. E eu acredito até que tenha sido uma própria orientação do Diniz, porque assim, não deu tempo de treinar. Então não vamos arriscar. Bastante toque de bola, já deu para ver ali uma carinha daquele estilo Fernando Diniz de ser, tá? Carrossel tricolor. Me chamou muito a atenção, galera. No segundo tempo, principalmente, quando o Fluminense estava atacando para o setor sul, como é que o jogador, ele tocava, corria para receber. Os jogadores do Fluminense ficavam girando em torno da bola. Isso é muito mágico, para quem consegue olhar o jogo e observar isso, tá? Os jogadores do Fluminense, na época que o Abel era treinador, era um time muito estático. Tocava a bola, ninguém corria para receber. Cada um na sua posição, se movimentava 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, 2 passos para frente, 2 passos para trás, mas não criavam, não abriam oportunidades, não chamavam a marcação para poder receber. E qual foi a importância ontem do momento que o Fluminense tinha Luiz Henrique, Germán Cano, Fred, todo mundo no time ao mesmo tempo? Quando um time tem os jogadores de lado que abrem bastante para a linha de fundo, para a ponta, para cima da linha, galera, o que acontece? Quando eles abrem, eles chamam a marcação. Com isso, abre espaço pelo meio para os nossos centrais, para os nossos meias poderem se aproximar do gol.
No caso, o Natan, o Ganso. Depois o Abel é o hábito ainda. O Diniz, ele fez 2 mexidas colocando o Nonato e o Wellington. Aí muita gente pensou assim, pronto, recuou o time todo, vamos tomar sufoco. Que nada. Tanto o Nonato quanto o Wellington, cada um fez uma grande jogada. Teve uma jogada do Wellington que eu cheguei a pensar que era o John Arias, que era o Luiz Henrique. Pegou, driblou, tabelou, ainda reclamou com o Fred. Deu esporro no Fred, que o Fred era para ter tocado para ele, que ele sairia na cara do gol. Então até quando o Diniz colocou 2 volantes, pelo fato dos pontas estarem abrindo, puxando a marcação do adversário, você abre espaço pelo meio. Isso para mim é muito a cara do Fernando Diniz, tá? O lado psicológico do time, né? Que o Diniz chegou a destacar isso na entrevista coletiva, que a principal mudança foi no lado anímico do time, ou seja, no lado mental, na confiança, na motivação, vontade de jogar, vontade de vencer. Isso também é o mérito do Fernando Diniz. Afinal de contas, ele é psicólogo, então se tem uma coisa que ele sabe trabalhar é o mental dos jogadores, tanto pro bem quanto pro mal. Quando eu digo pro mal é quando ele perdeu a cabeça lá com o Tietchan, mas aquela história já é passada, já tá mais do que explicada. E para fechar, mais um ponto positivo que eu coloco, além dos 3 pontos na vitória de ontem, foi o comprometimento dos jogadores, tá? E eu cito aí como exemplo principal o Germán Cano. O Cano nos últimos 10 jogos só marcou 1 gol. Mas o que o Cano tem corrido e se sacrificado pelo time é brincadeira. Na minha opinião, tá errado, porque ele é um finalizador, ele é um centroavante, ele tem que estar lá na frente para empurrar a bola para dentro e fazer o L. Tô com saudade de fazer o L, tá? Mas o que esse argentino tá se sacrificando pelo time é muito louvável e digno de aplausos, tá? Se ele recebe a determinação para fazer isso, ele tá cumprindo bem a função dele, apesar de não ser a sua principal característica. Então o Cano tem todo o meu agradecimento, porque o comprometimento dele com a equipe está sendo fantástico. Não foi só ele, óbvio. Eu só estou citando ele como exemplo principal, tá? 17 minutos de vídeo. Era mais fácil eu ter feito uma live, porque eu tenho tanta coisa para falar, mas eu vou encerrar por aqui e ao longo dos dias a gente vai trocando ideia, mas o início de trabalho do Fernando Diniz é muito promissor aqui no Fluminense. Eu estou muito confiante. E você? Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo, o que você achou da minha análise e vamos continuar aqui trocando ideia, porque os próximos dias, os próximos jogos, apesar do próximo confronto ser contra o Palmeiras, prometem muitas emoções, tá? De tristeza e de, como é que eu posso dizer? De depressão, não, fugiu o termo agora, de tédio. De tédio, o torcedor do Fluminense não vai morrer. Teremos fortes emoções pela frente, tanto pro bem quanto pro mal. Vamos ver, eu tô muito otimista e confiante no trabalho, tá? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço, saudações tricolores.